Gi, você falou há pouco que existe, por exemplo, raças de cão que são seguidores, que eles seguem o líder. Neste caso, especificamente, ou casos semelhantes, o animal assume a personalidade do dono? Assim, só te corrigindo, na realidade, os cães, de maneira geral, se você pensar nos cães, no convívio da matilha, nos seus instintos naturais, eu quis dizer que cerca de 80% dos indivíduos são seguidores, têm o perfil seguidor. De 10 a 20% são líderes nato, né? São os cães que vão determinar para onde a matilha vai, a estratégia de caça, que vai colocar ordem, que vai fazer a hierarquia dentro daquela matilha. E em função disso, como a chance de você adquirir um cão e esse cão ser um seguidor é muito maior do que ele ser um líder, né? Então, quando ele vai viver com você, a tendência é ele começar a copiar, né? Ele está inserido numa rotina, então o processo de adaptação inclui ele começar a copiar algumas coisas. Por isso que os comportamentos às vezes são muito parecidos, às vezes fisicamente, inclusive. É muito comum a gente olhar um dono e o seu animal e eles são bem parecidos. Faz parte da convivência. Toda semana eu respondo algumas perguntas. Se você quiser perguntar algo para mim, você vai no nosso site www.derosecampinas.com.br, faz a sua pergunta. Se for possível, eu respondo. E a pergunta de hoje é: minha memória melhora a minha concentração? A memória e a concentração são coisas diferentes. A relação, evidentemente, de uma com a outra, ela existe, mas pode ser trabalhado de forma completamente independente. Para você trabalhar concentração, você pode fazer exercícios que aumentam a sua concentração. Evidentemente que se você for um ser humano mais concentrado, mais focado, a capacidade que você tem, a habilidade que você tem de reter mais informação aumenta. Mas, em princípio, são coisas diferentes. Gi, é saudável ter um animal de uma origem climática muito diferente? Por exemplo, tem uma raça de cão siberiano. Esses animais sofrem muito quando eles saem de um clima, por exemplo, Sibéria, que é um clima extremamente frio, e vêm para cá. Como que é isso? Isso é um outro ponto que deve estar dentro do planejamento, quando você opta por um animal de estimação. Existe sim uma adaptação que esse animal tem que sofrer para se adequar às condições distintas, né, de clima em geral, e isso pode ocasionar uma série de problemas. O que a gente vê na rotina é que aquelas raças que há muitas gerações são criadas em países com clima parecido com o Brasil, por exemplo, de clima tropical, elas sofrem algumas adaptações geneticamente, inclusive. Vou dar um exemplo, o Shar-Pei, que é uma raça de clima frio, é um animal todo com bastante excesso de pele, ele é todo cheio de pregas. As gerações que estão sendo já criadas no Brasil há muito tempo já não têm essa quantidade de pregas, são animais com a pele mais esticadinha, mas ainda assim sofrem, porque eles têm uma espessura de epiderme muito grande, uma quantidade grande de glândulas sebáceas. Então, o ideal, inclusive, quando você faz o seu planejamento, é você também pensar nessas questões adaptativas. Porque são animais que vão ter problema e isso vai gerar gasto, isso vai gerar insatisfação, entendeu? Isso vai gerar sofrimento para o animal, é claro. O calor está aumentando cada vez mais. Eu já tive clientes que instalaram ares condicionados em determinados ambientes da casa para o cachorro. Hoje, algumas estatísticas apontam que 40% da população brasileira está com sobrepeso. Esse desregramento alimentar, esse abuso alimentar, os animais também sofrem? Infelizmente, sim. A obesidade canina e felina tem se tornado uma situação epidêmica assim, nos últimos anos, isso vem aumentando e é um reflexo, inclusive, dos hábitos alimentares que os proprietários transferem para os seus animais. Não só
no sentido de, além da ração, também alimentá-los com alimentos caseiros, gordurosos, ricos em carboidratos, mas também em não adotarem um manejo alimentar correto para esse animal. Você falou hoje de planejamento. Como que é o planejamento financeiro para você ter um animal? Quer dizer, se você opta por espécies diferentes ou mesmo animais dentro da mesma espécie, isso interfere nas finanças? Interfere. O tamanho da raça que você vai escolher também interfere, porque um cachorro maior vai comer mais que um cachorro menor. Se ele tiver um problema, as medicações serão em dosagens maiores, e se ele tiver que sofrer um procedimento cirúrgico, isso também vai ser mais caro. Mas, no geral, há que se ter em mente que quando você assume a responsabilidade por um ser vivo, você vai ter gasto. E que isso pode ser planejado e pode ser previsível ou não, né? Você tem situações que são inesperadas, você tem situações acidentais ou doenças mesmo que aparecem no percurso dessa relação, e isso pode ter custo e custo alto. Eu sempre digo assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você opta em se responsabilizar por um animal de estimação, primeiro é ter um consenso de todos os membros da família. Todos querem, todos vão ajudar. Segundo, é você fazer esse estudo. Hoje a internet está aí, tem vários sites aí que falam sobre raças. Eu quero ter um São Bernardo, é a melhor raça para mim. Você vai lá, você procura, você sabe todo o perfil daquela raça. E terceiro, é você procurar um profissional veterinário. Antes até de você levar esse animal para sua casa, você marca um horário com um profissional veterinário e coloca todas as suas dúvidas, as suas expectativas, e talvez você consiga até ter uma relação de custos previsíveis, e aí sim, diante de tudo isso, você vai saber, eu tenho condições de assumir isso, eu vou me comprometer com isso, ou não é para mim, eu achei que fosse uma coisa e não era. Entendeu? Todo animal, ele tem suas necessidades, evidentemente. Quando a gente pensa num dos animais mais comuns, que é o cão, ele necessita de passear, pensando não um cão que habita uma casa, mas especialmente um cão que habita um apartamento. Tem sido comum as pessoas deixarem o seu cão lá no apartamento, como se fosse um cão de brinquedo, um bibelô, ou as pessoas se preocupam com isso? Tá. Eu, na realidade, digo que, assim, a prioridade para se manter um cão, falando especificamente do cão, é a rotina de exercícios. O cão, ele na natureza, ele caminha, ele é um caçador, ele é um migrador, ele anda quilômetros e quilômetros por dia. Então ele tem essa necessidade, independente dele morar num apartamento ou dele morar numa chácara. Ele precisa ter o estímulo, novamente eu te digo, a maioria dos cães são seguidores. Se ele não tiver o estímulo para correr, para brincar, para se exercitar, ele não vai fazer isso por conta própria. Se o líder não o ensinar a fazer, não o estimular, não estiver junto, ele não vai fazer isso. E a falta de atividade física, independente do lugar onde o cão mora e do espaço disponível que ele tenha para se exercitar, está diretamente relacionada com o aumento da obesidade também. Então é muitíssimo importante esse planejamento. Eu sou uma pessoa, eu trabalho numa multinacional, moro sozinha, viajo a cada 15 dias, eu fico fora uma semana e eu vou ter um cão. E aí? Ou seja, nesse caso específico, nesse exemplo que você nos deu aqui, mesmo que a pessoa more numa casa, porque teoricamente você pensa, bom, se mora numa casa, como tem um quintal e coisa, mesmo isso não é suficiente, então? Não, os cães, eles não são autoestimuláveis, eles precisam, se você deixá-lo numa chácara, ou ele vai, num primeiro momento, enquanto filhote, ele vai destruir tudo que ele puder destruir, né? Porque ele é curioso, ele vai cheirar, ele vai procurar, daí ele vai destruir. Depois que ele cansar de destruir, ele vai entrar num estado de ócio. E junto com o ócio vem distúrbio alimentar, vem depressão, vem uma série de situações ruins para o animal.